Meus queridos irmãos, vamos ficar todos em para nós lermos o texto, a palavra de Deus aqui nesta manhã. Você que trouxe a Bíblia, abra ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Queremos cumprimentar também com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes que nos escutam aí na rádio e também a todos que estão nas mídias sociais, aqui na página oficial da nossa igreja, Deus e Amor. Deus abençoe a vida de vocês, acompanhe conosco, se alimente da palavra de Deus conosco e adore e glorifique a Deus também, juntamente conosco. Quem pode dar um glória a Deus para Jesus? Ô glória! Quem achou o texto, diga amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Se podemos ler, diga um amém bem forte para Jesus. Vamos ler então, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Em outras Bíblias, porque estão temerosos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até vento e mar lhe obedecem? Levante a mão, diga assim bem forte: meu Deus, eu creio na sua palavra. Fala, Jesus, ao meu coração através da sua palavra. Tomai assento e dá uma salva de palmas bem forte e bem alegre para o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quero chamar a sua atenção aqui, olha aqui todos para o altar de Deus. Nós temos um texto escrito aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4, verso 35, e também essa história está escrita também em Mateus, capítulo 8, do verso de número 23 ao verso de número 27, e também escrito por Lucas, no capítulo de número 8, no verso de número 22 até o verso de número 25. O texto de Marcos vai dizer que naquele dia, que dia é esse? Era um dia que Jesus tinha acabado de ter um evangelismo. Jesus estava evangelizando, ele tinha acabado de pregar, falar algumas parábolas para a multidão que o acompanhava ele. Se você ler o capítulo 4, do capítulo 1 até o versículo de número 35, você vai ver que Jesus tinha acabado de pregar acerca sobre o reino de Deus, falado sobre 3 parábolas, e agora, sendo já tarde, no final do dia, ele dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: entramos no barco e passamos para o outro lado da margem. E os discípulos, em obediência ao mestre, porque eles eram discípulos, eles entenderam que discípulos não vai aonde quer, discípulo vai aonde o seu mestre manda. Discípulo não fala o que quer, discípulo fala aquilo que o seu mestre lhe ordena. Então eles entenderam e se colocaram em lugar de discípulo, de servo, e servo está sob a missão, submissão. Ele tem a submissão do seu Senhor, ele obedece à voz do seu Senhor, ele vai aonde o seu Senhor orienta ele ir. Então os discípulos, em obediência a Cristo, eles entram no barco e começam então a atravessar para o outro lado da margem. E a Bíblia diz que se levanta, parece que estava tudo tranquilo. Creio eu que eles achavam que seriam uma passagem, uma travessia para o outro lado tranquilo. Este mar
era o mar da Galileia, e eles estavam então atravessando para o outro lado da margem, e quando de repente eles são surpreendidos por um forte temporal de vento, ao ponto que o vento era tão forte que as ondas se levantavam ao ponto de encher o barco de água, e todo mundo sabe que um barco cheio de água, ele vai afundar. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois de um dia extensivo de evangelismo, depois de um dia extensivo no sol escaldante de Jerusalém, ele veio 100% homem também, e como homem Jesus, ele sentiu naquele momento cansaço, e a Bíblia diz que ele foi na polpa do barco dormir. Ele estava dormindo sobre uma almofada na polpa do barco. Como homem, ele sentiu cansaço, mas como Deus, ele disse em Salmo 121, diz a Bíblia em Salmo 121, que ele é o nosso guarda fiel, que não dorme e que não tosqueneja. Como homem, Jesus também sentiu fome, mas como Deus, ele disse na sua palavra, em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Como homem, Jesus também, ele sentiu sede, mas como Deus, ele disse em João capítulo 7, versículo de número 37, quem tem sede, vinde a mim e beba da água da vida. Então Jesus, ele sentiu cansaço e foi na polpa do barco dormir, e de repente os discípulos começaram a temer a tempestade, o medo, a aflição começou a tomar conta do coração dos discípulos, que eles achavam que iriam morrer no meio daquela tempestade de vento, mas a Bíblia diz que eles então chamaram pelo mestre e começaram a dizer: mestre, não se importa que pereçamos? Em outras palavras, os discípulos estavam querendo dizer a Jesus: Jesus, como você pode estar dormindo em meio a essa tempestade? Mas claro que Jesus estava colocando ali à prova a fé dos seus discípulos. Ele estava dormindo, mas tudo estava no controle do Senhor, tudo estava no controle do nosso Deus, tudo estava no controle do nosso Cristo. Ele estava somente colocando à prova a fé dos seus discípulos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor então se despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, e a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora o Senhor acalma o vento, acalma a fúria do mar, e agora ele vai repreender os seus discípulos, dizendo: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês estão comigo, vocês estão vendo o que eu opero, vocês estão vendo o que eu faço, e ainda não tendes fé para crer que eu sou poderoso para acalmar o vento e acalmar também a tempestade. Foi tanto que os discípulos sentiram grande temor. Mateus vai dizer que eles ficaram maravilhados e sentiram grande temor, e que diziam uns aos outros: mas quem é este que o vento e mar manda e lhe obedecem? Por que os discípulos estão perguntando: quem é este que até vento e mar manda e lhe obedece? Porque eles ouviram Jesus falar para o endemoniado, para os demônios saírem, e os demônios saíram. Eles ouviram Jesus, eles viram e ouviram Jesus olhar para o paralítico e dizer: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantar, pegar a cama e começar a andar. Eles viram Jesus repreender demônios, eles ouviram os demônios se sujeitarem também a Cristo. E agora, depois de ver tudo isso, de ver até morto se levantar, até a morte, o Senhor mandar a morte sair e o morto levantar, eles ouviram Jesus fazer tantos milagres, que agora eles estão maravilhados, dizendo: mas que homem é este que fala com os demônios e os demônios lhe obedecem, que fala com a enfermidade lhe obedece, que fala com o vento e o mar, e eles também lhe obedecem. Eu acredito que você conhece este homem. Quem conhece ele, levante a sua mão, dá um glória a Deus assim bem forte. Existem duas maneiras de você conhecer quem é Jesus. Eu vou dizer de novo: existem duas maneiras de você conhecer quem é Jesus. A primeira maneira é essa que você está ouvindo. A primeira maneira de você conhecer Jesus é de ouvir falar.
como você está ouvindo aqui nesta manhã, você está ouvindo falar de Jesus. E no mundo que nós estamos vivendo, no aumento da tecnologia, muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar. Se você andar na rua e perguntar para qualquer pessoa, você conhece Jesus? Todos vão dizer, sim, já ouvi falar acerca dele, já ouvi falar acerca dele, já ouvi falar acerca dos seus feitos, já ouvi falar acerca da sua morte e da sua ressurreição. Todos conhecem, todos já ouviram falar de Jesus através da rádio, através das ondas da emissora, através da mídia social. Hoje o alcance para falar, aleluia, para ouvir de Jesus é muito grande. Então eu acredito que muitos hoje em toda a terra conhecem Jesus, pelo menos de ouvir falar acerca dele. Mas a segunda maneira de você conhecer Jesus é por revelação. É quando ele se revela para você quem ele é. Lembra de Saulo, quando Saulo estava no caminho de Damasco, indo para Damasco, para matar os crentes que ali estavam. A Bíblia diz que quando ele estava indo para Damasco, ele é cercado por uma forte luz, e ele cai. Quando ele vê aquela forte luz, a Bíblia diz que ele cai, e ele fica cego. E naquele momento que ele fica cego, o Senhor brada dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí Saulo vai responder: quem és tu, Senhor? E aí Jesus vai se revelar para ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E qual é a diferença de conhecer Jesus, de ouvir falar, e de conhecer Jesus quando ele se revela para você quem ele é? Quando você tem a revelação, quando você tem a graça, quando você tem a graça alcançada por ele, de ele se revelar para você quem ele é que quem conhece Jesus, só de ouvir falar, o vento, a tempestade, qualquer provação, qualquer adversidade que surge na sua vida, já é motivo de ele querer abandonar Jesus, já é motivo de ele querer largar a cruz, já é motivo de ele não querer adorar ao Senhor, já é motivo de ele não querer mais fazer a obra de Deus, já é motivo de ele não querer mais pregar o evangelho, já é motivo de ele querer abandonar a Cristo por causa da tempestade, por causa de qualquer vento. Ele já quer pular do barco. Mas quem conhece Jesus por revelação, como Paulo, como Saulo, ele conheceu, ele enfrenta naufrágio, ele enfrenta açoites, ele enfrenta perseguições, ele enfrenta calúnia, ele enfrenta o que vier, e no final da sua vida, ele vai dizer, como Paulo escreveu na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, verso de número 7, ele vai dizer a Timóteo: eu combati o bom combate, estou terminando a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Os açoites não tiveram o poder de me desviar, os naufrágios não tiveram poder de me arrancar da presença de Cristo, aleluia. As provações, as perseguições não tiveram poder de me arrancar da presença do Deus que eu servo, da presença do Deus que eu adoro. E nesta manhã o Senhor vai ter um encontro com alguém aqui. Nesta manhã o Senhor vai se revelar para alguém aqui. Nesta manhã o Senhor vai revelar o seu poder para alguém aqui. Alguém que entrou aqui nesta manhã temeroso, alguém que entrou aqui preocupado por causa do problema, por causa da luta, por causa da adversidade. Levanta a tua mão, porque nesta manhã o Senhor vai revelar o seu poder, o Senhor vai revelar o seu amor para contigo, e você vai sair daqui nessa noite crendo que quem te escolheu, que quem te separou, que quem te chamou é fiel para te guardar, é fiel para te proteger, é fiel para te livrar, é fiel para te sustentar, independente da tempestade que você esteja enfrentando na sua vida. Levante a tua mão, porque Ele é fiel para sustentar a sua vida.
Os discípulos estão maravilhados. Os discípulos estão maravilhados pelo que eles acabaram de ver. O Senhor Jesus falar com o vento, o Senhor Jesus falar com o mar, e o mar se aquietar, e o vento se aquietar. E eles ficaram maravilhados, que perguntaram: que homem é este, que até vento e mar manda e lhe obedece? Dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu quero trazer esta mensagem com o tema: 4 motivos pela qual os discípulos não precisavam temer a tempestade. 4 motivos escritos aqui nesse texto, que os discípulos não precisavam se preocupar com aquela tempestade, que eles não precisavam ficar atemorizados com aquela tempestade. E o primeiro motivo que eles não precisavam temer a tempestade está no versículo de número 35, quando Jesus ele disse: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos. Vou repetir: passemos para o outro lado da margem. Entenda que esta afirmação, esta palavra não está na interrogativa, não está na exclamativa. Jesus está fazendo uma promessa e afirmando para os discípulos: passemos, nós vamos chegar do outro lado. Independente o que surgir no meio da travessia, nós vamos chegar do outro lado. Os discípulos entraram no barco já com uma promessa que eles vão chegar do outro lado. Eles já entraram com uma promessa do Senhor, dizendo que eles estariam pisando em terra firme do outro lado. Eu não sei a tempestade, eu não sei, porque nos dias que nós estamos vivendo, há um temor no coração do povo. Está todo mundo preocupado, o mundo está aflito devido às guerras, os rumores de guerra, as tempestades, as crises que o mundo está vivendo. As pessoas estão preocupadas: o que vai ser de mim? O que eu vou comer amanhã? O que vai ser amanhã da minha família? Quando você para conversar com as pessoas estão atemorizadas, porque a tempestade tem soprado. A tempestade da crise econômica, moral, ética, tem soprado em todas as áreas da vida. Muitas famílias desesperadas, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas, aleluia, temerosas do que vai acontecer com a sua vida. Mas nesta manhã, em busca do Espírito Santo, o Senhor preparou esta manhã para tranquilizar o teu coração, para você não preocupar com a tempestade que está soprando contra a sua vida. Porque o primeiro motivo que os discípulos não precisavam se preocupar com a tempestade é porque eles já entraram no barco com uma promessa do Senhor. Quem tem promessa aqui, levante a sua mão para os céus. A primeiro motivo que você não precisa se preocupar é porque Deus ele tem promessas reservadas para a sua vida. E a promessa do Senhor para você nesta manhã é que você vai chegar do outro lado, é que você não precisa temer essa tempestade. Se o Senhor disse que ele tem uma obra na tua vida, ele vai fazer a obra acontecer na sua vida. Eu não sei qual é a promessa que você tem de Deus para a sua vida, mas Números capítulo de número 23, verso de número 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não velaria, falaria ele e não cumpriria. Aleluia. Isaías também vai profetizar dizendo que a palavra que sai da boca de Deus não torna para ele vazia, mas antes faz tudo aquilo para o que foi designado. Timóteo capítulo de número 2, verso de número 13, segunda carta de Paulo a Timóteo 2:13, Paulo vai dizer: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 23 vai dizer: apeguemo-nos com
firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nesta manhã o Senhor te trouxe para te dizer: não se preocupe com a tempestade, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir ela na sua vida. Ele vai te honrar, Ele vai te levantar. A tempestade não vai te destruir, a tempestade não vai destruir a tua casa, a tempestade não vai destruir o teu casamento, a tempestade não vai destruir os teus filhos, porque você tem promessa de Deus. E se Ele prometeu, levante a tua mão, porque Ele é fiel para cumprir a palavra na sua vida. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel para te guardar. Ele é fiel para te proteger. Ele é fiel para honrar aquilo que Ele prometeu na sua vida. Se Ele prometeu que vai salvar a tua família, alegra o teu coração, minha irmã. Ele vai salvar a tua família. Se Ele prometeu que vai abrir a porta, levanta a cabeça, levanta a tua mão. Ele vai abrir porta onde não há porta. E não importa o tempo de crise que nós estamos vivendo, se Ele prometeu, Ele vai abrir a porta e você vai passar por ela. Se Ele prometeu que vai te usar, levanta a tua mão, porque Ele vai te usar. Se Ele prometeu que tem uma obra na tua vida, levante a tua mão, a obra vai ser concretizada, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia, a obra que Ele tem na sua vida. Se Ele prometeu que vai te honrar, levante a tua mão, Ele vai te honrar. Se Ele prometeu que vai te capacitar, levanta a mão, Ele vai te capacitar nesta manhã. Se Ele prometeu que vai libertar, levanta a mão, Ele vai libertar. Se Ele prometeu que Ele vai fazer, levante a sua mão. Não importa a tempestade que você esteja vivendo, não importa os ventos que estejam soprando contra a sua vida, levante a mão e acredite naquele que te fez a promessa. Confie naquele que te fez a promessa. Confie naquele que prometeu que vai te honrar. Confie naquele que prometeu que vai abrir as portas para a sua vida. Confie naquele que está contigo. Confie naquele que prometeu, aleluia. Jesus mesmo disse na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Entenda, Jesus não disse que estaria conosco só nos dias da bonância. Ele está dizendo: eu vou estar contigo todos os dias. Você está na bonância, eu vou estar contigo. Mas quando você estiver na tempestade, eu também vou ser contigo. Levante a tua mão, Ele vai cumprir a promessa na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Quem tem promessa, levante a mão assim, deixa eu ver. Levante a sua mão lá em cima, quem tem promessa. Quem tem promessa, levante a sua mão lá em cima assim. Quem tem promessa, levante a sua mão e dá glória ao nome dEle. Levanta a tua mão nesta manhã, porque alguém entrou aqui desanimado, alguém entrou aqui desacreditado, alguém entrou aqui dizendo: eu vou parar. Alguém entrou aqui dizendo: eu vou desistir. Alguém está ouvindo esta mensagem e está dizendo: Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Os discípulos também estavam em obediência a Cristo, atravessando para o outro lado, mas mesmo na obediência, a tempestade veio. A tempestade vem para quem é obediente, mas a tempestade também sopra para quem não é obediente. A tempestade vem para quem ora, mas a tempestade também vem para quem não ora. Mas o mais importante é que Cristo, Ele tem promessas grandes e Ele vai realizar na sua vida. Amém.
A tempestade, ela é inevitável. Diga comigo, a tempestade, ela é inevitável. Isaías vai profetizar dizendo: quando passares pelas águas, não é se passares, é quando passares. Se não passou, prepara porque vai passar. Quando passares pelo fogo, não é se passares, é quando passar. Se você não passou, prepara porque vai passar. Mas qual é a promessa do Senhor? Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Ah, não, glória a Deus, poderia ser melhor. Quando passares pelas águas, ela não vai te submergir, não vai te matar, não vai te destruir, não vai te vencer. E quando passar pelo fogo, qual é a promessa? Nenhuma chama vai arder em você. Eu vou estar contigo, eu vou te proteger, eu vou te livrar, eu vou te sustentar. A mão do Todo-Poderoso vai estar sobre você, para guardar a sua vida, para te sustentar, para te livrar, para te proteger. Levanta a mão lá em cima e dá glória. Quem te fez a promessa é fiel para cumprir ela na sua vida. Amém? Primeiro motivo que eles não precisavam temer a tempestade era por causa da promessa que o Senhor fez. Eles já entraram no barco com uma promessa: vamos chegar do outro lado, nós vamos pisar do outro lado. Você tem promessa, minha irmã, fica tranquilo. Essa tempestade não vai destruir a tua casa, essa tempestade não vai destruir a tua vida. Talvez eu estou pregando para alguém que está enfrentando tempestade familiar, tempestade na área da sua saúde, tempestade na área da financeira, na área familiar, na área conjugal, na área sentimental. O Senhor está dizendo: creia na promessa que eu fiz para a tua vida. Olhe para as promessas que eu fiz na tua vida, olhe para o Criador. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 2 vai dizer: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel para te, aleluia, para te guardar e cumprir a sua palavra em sua vida. Segunda razão pela qual os discípulos não precisavam temer a tempestade: primeiro, por causa da promessa. Segunda razão pela qual eles não precisavam temer a tempestade é por causa da paz de Cristo. Jesus estava dormindo no barco. Ninguém consegue dormir em meio a uma tempestade se não tiver paz. Ninguém consegue dormir em paz em meio a um conflito. Ninguém consegue dormir em paz em meio a tantas pelejas na sua vida. Quantas pessoas para dormir, ela tem que tomar remédios caríssimos, faixa preta, para conseguir dormir, porque se deitar e não tomar o remédio, vai ficar maquinando os problemas da sua mente, vai ficar preocupado com as coisas desta vida. E por que Jesus, aleluia, ele vai na polpa do barco dormir? Porque Jesus está em paz, sabendo que ele e que o Pai está no controle da tempestade. E eu tenho uma notícia para dar para você: paz não é ausência de tempestade, paz é a confiança e a certeza que nós temos dentro de nós, que aquele que nos chamou, ele está no controle do nosso barco. Paz não é ausência de enfermidade, paz é descansar nele quando a enfermidade vier, sabendo que ele é poderoso para nos curar. Paz não é ausência de crise, mas paz é a confiança e a certeza de que aquele que nos chamou, ele tem o controle da nossa história e da nossa vida nas suas mãos. Jesus vai dizer em João capítulo 3, verso de número 16: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus está dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
Não é se vai ter, no mundo vai ter aflições. No mundo você vai ser perseguido, você vai ser injuriado. No mundo você vai enfrentar luta, vai enfrentar enfermidade, vai enfrentar crise, vai enfrentar adversidade na sua vida. Mas Jesus está dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 8, verso de número 31, que diremos pois a estas coisas, aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você nesta noite receba a paz de Cristo no teu coração. Que você nessa noite receba a paz verdadeira, e que você tenha certeza que aquele que te escolheu, ele tem um controle da tua vida nas tuas mãos. Levanta a tua mão para o céu e abre a tua boca para adorar a Ele. Tenha paz nele, confie nele. A Bíblia Sagrada diz em Salmos 125, verso de número 1, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Pegue na mão da pessoa do teu lado e diga para ela: minha irmã, receba a paz de Cristo sobre o teu coração. Diga para ela, diga para a tua irmã: receba esta paz verdadeira, receba esta paz que o dinheiro não paga, receba esta paz que o mundo não tem para te dar, mas que Cristo Jesus está dizendo nesta manhã: eu deixo a minha paz eu vos dou. Levanta a tua mão, você vai sair daqui nessa noite acreditando que aquele que te escolheu, ele tem o controle da tua vida, da tua história, do teu ministério, do teu chamado nas tuas mãos. Levanta a mão, receba esta paz verdadeira. Põe uma mão no coração aí, põe uma mão no coração. Oh, eu sinto a presença de Jesus aqui nesta manhã. Põe uma mão no coração aí agora e receba a paz verdadeira de Cristo. Jesus, uma certa feita, aleluia, João capítulo 20, verso de número 19, vai contar uma história dizendo: após a ressurreição de Cristo, os discípulos, com medo dos judeus, estavam trancados dentro do cenáculo, dentro de um quarto, trancado com medo de perder também a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus, após a sua ressurreição, ele vai até onde estavam os discípulos. A porta estava fechada. Jesus ultrapassa aquela porta fechada, porque para o nosso Cristo não tem porta fechada que ele não abre, não tem porta fechada que ele não entra. E quando ele entra aonde os discípulos estavam com medo dos judeus, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Jesus está dizendo: receba a paz verdadeira. Levante as tuas mãos, levante a tua mão para o céu, levante a tua mão, receba a paz verdadeira sobre o teu coração. A segunda razão pelo qual os discípulos não precisavam temer é por causa da paz do Senhor, é por causa da paz de Cristo no meio da tempestade. Enquanto você está preocupado, o nosso Jesus está tranquilo lá no trono, dizendo: calma, minha serva, eu estou no controle da tua vida. Calma, meu servo, eu tenho o controle da tempestade, do vento também na minha mão. Calma, minha serva, eu tenho o controle da tua história na palma da minha mão. Aquieta o teu coração, tranquilize, porque o Senhor está te vendo. Aleluia. Pode adorar isso, vai adorando, vai adorando. Aleluias. Jesus estava em paz. Jesus estava dormindo na popa do barco. O que simboliza Jesus dormindo na popa do barco para nós hoje? Jesus dormindo significa o silêncio de Deus para nossas vidas. Já viu aquelas pessoas que falam: pastor,
Estou vivendo uma tempestade tão grande na minha vida, que eu oro, busco, e Deus não fala nada comigo. É o silêncio de Deus no meio da tempestade. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te vendo. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo na sua vida. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando na sua vida. O silêncio de Deus é Ele colocando a tua prova, aleluia, provando, colocando em prova a tua fé. Mas Ele está dizendo: eu estou em silêncio, mas estou trabalhando pela tua vida. Eu estou em silêncio, mas estou vendo a tempestade na tua vida. Eu estou em silêncio, mas estou contigo no meio da tempestade. Eu estou em silêncio, mas eu caminho do teu lado no meio desse vento. Eu estou em silêncio, mas eu estou te guardando no meio da tempestade. Eu estou em silêncio, mas a minha mão está protegendo a tua casa, a tua vida. Eu estou em silêncio, mas 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque a minha mão te protege e te guarda. Quem acredita, levante a mão lá em cima e dá um glória a Deus bem forte. Está fraco, levante a mão e dá um glória a Deus mais forte a Ele. Levante a mão e dá um glória a Deus mais forte a Ele. Levante a mão, receba esta paz no teu coração nesta noite. Para de ficar se preocupando. Para de ficar aí com medo da luta. Para de ficar com medo dos problemas. Para de ficar com medo da dificuldade. Para de ficar com medo, aleluia, da tempestade que está soprando na tua vida. O Senhor está dizendo: eu tenho controle de toda a situação na palma da minha mão. A tempestade não vai te matar, a tempestade não vai te destruir, porque eu tenho controle na palma da minha mão da tua vida. Amém. Terceira razão pela qual os discípulos não precisavam temer a tempestade. Primeira razão, por causa da promessa. Segunda razão, por causa da paz de Cristo. Terceira razão pela qual eles não precisavam temer a tempestade é por causa do poder que Cristo tem. Se glória a Deus, poderia ser melhor. Vou dizer de novo. O terceiro motivo pela qual você não precisa temer a tempestade da sua vida é porque o Cristo que nós servimos, que estamos adorando aqui nesta manhã, Ele não tem só o poder. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder. O Salmo de número 33, verso de número 9 vai dizer: porque Ele falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Gostei do glória a Deus da irmã, vou dizer de novo. Oh, glória a Deus. Porque Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Por que os discípulos não precisavam temer a tempestade? Porque Jesus tinha todo o poder. Ele é o criador do vento, Ele é o criador do mar. Ele falou e tudo apareceu. Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo logo apareceu. Ele tem todo o poder. Por que os discípulos não precisavam temer a tempestade? Porque quem estava no barco com eles é o criador do vento, é o criador do mar, é o criador de toda a terra. Ele é o criador de todas as coisas. Minha irmã, sabe que o meu Deus manda dizer para você nessa manhã: você não precisa temer essa tempestade na tua vida. Por que, pastor Leandro? Porque quem está no barco com você, Ele é o criador de todas as coisas. Aleluia, Ele é o criador de tudo. Daqui a pouquinho Ele vai dar a ordem e este vento vai se acalmar na tua vida. Daqui a pouquinho Ele vai dar a ordem e a porta vai se abrir na tua vida. Daqui a pouquinho Ele vai ordenar a cura e a enfermidade vai ter que desaparecer da tua vida. Daqui a pouco Ele vai liberar a palavra e a palavra vai se cumprir sobre a sua vida.
Não existe situações que Ele não possa mudar. Não existe tempestade que Ele não tenha o poder de apaziguar. Levante a sua mão para os céus. Oh, eu sinto a presença dEle aqui nesta manhã. Oh, quem sente a presença desse Cristo poderoso aqui nesta manhã? Levante as suas mãos assim para o céu. Levante as suas mãos assim para os céus. Porque o meu Jesus, Ele não é orgulhoso. Ele tem todo o poder, que Ele resolveu compartilhar este poder com a igreja. Ele resolveu compartilhar este poder comigo e com você. Então levante a tua mão, receba este poder sobre a tua vida nessa noite. Levante a tua mão, receba esta autoridade sobre a tua vida nessa noite. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. E o que é isso, pastor Leandro? É poder em nome de Jesus que Ele te deu para expulsar demônio. Então levante a tua mão, não temas a tempestade. O teu Cristo tem todo o poder, e Ele repartilha com você este poder nesta manhã. Levanta a mão, receba este poder. Levanta a tua mão, receba esta graça sobre a tua vida. Levante a tua mão, receba este poder nesta manhã. Chega de chorar, chega de ficar se lamentando, chega de ficar reclamando, chega de ficar pelos cantos chorando, choramingando, chega de ficar murmurando. Levante a tua mão, é hora de você agir, é hora de você levantar a tua mão e não temer a tempestade, não temer os problemas, porque o Senhor, Ele te dá poder nesta manhã também. Amém. Por que os discípulos não precisavam temer a tempestade? Terceiro, porque aquele que está no barco, quando ele faz, ninguém pode impedir. Vou dizer de novo para você melhorar esse glória a Deus. Porque quem estava no barco, quando ele faz, Isaías 43, verso número 13 vai dizer: ninguém pode impedir. Gostei do glória a Deus. O Senhor vai agir na sua vida, e não tem tempestade que vai impedir Ele agir sobre a tua vida. O Senhor, Deus está dizendo para alguém aqui, 20 pessoas que estão presentes aqui. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, eu vou acalmar a tempestade hoje na sua vida. O Senhor está dizendo para pessoas que estão aqui: eu te trouxe aqui nesta manhã para dizer: eu estou acalmando a tempestade sobre a sua vida nesta manhã. Levanta a tua mão e dá glória ao nome dEle. Ele está acalmando a tempestade. Aquele que estava com os discípulos, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Para que temer a tempestade, se quem está no teu barco é poderoso para acalmar o vento e o mar? Para que temer a tempestade na tua vida, se aquele que está no barco com você, ele tem todo o poder para mudar a tua história? Quarto motivo pela qual os discípulos não precisavam temer a tempestade. Isso aqui é fundamental. Quarto motivo pela qual eles não deveriam temer a tempestade é por causa da presença de Jesus no barco. Vou dizer de novo para você melhorar esse glória a Deus aí. Quarto motivo pela qual pelos discípulos não precisavam temer a tempestade é por causa da presença de Jesus no barco. Porque aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, as coisas mudam. Aonde Jesus está, não é a ausência de tempestade, mas é a garantia que nós vamos vencer a tempestade. Quem crê que Jesus é contigo, levante as suas mãos. Olha que povo de fé. Vou perguntar, gostei. Quem crê que Jesus é contigo aí, levante a sua mão e diga glória a Deus. Olha para a pessoa do teu lado, diga para ela assim: levanta a tua cabeça, Jesus é contigo.
Diga assim: nessa tempestade você não está sozinha. Você pode sofrer ausência de amigos, você pode sofrer ausência de pessoas, você pode ter ausência de pessoas do teu lado, mas fique tranquilo, nessa tempestade você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso está contigo no meio da tempestade. Olha aqui para mim. A presença de Jesus é a garantia da nossa vitória. Tanto que o salmista vai escrever o Salmo 23 dizendo: ainda, não é se, não é quando. Ele está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Ele está dizendo convicto disso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que aconteceria, Davi? Não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Quem tem certeza que Ele está com você, levante as suas mãos. Quem tem a certeza que Ele está contigo, levante as suas mãos para os céus. Levante a sua mão, receba a presença de Jesus sobre a tua vida e agora. Jesus está contigo na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Jesus está contigo por aonde você quiser, por aonde você passar. Ele está do teu lado, Ele está caminhando contigo, Ele está caminhando do teu lado. Como eu disse no princípio da mensagem, Ele mesmo que disse: eu estarei convosco, é promessa dele. Ele prometeu isso: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levante a mão, Ele está aí do teu lado aí, ó. Ele está contigo aí, enxugando as tuas lágrimas. Ele está contigo pelejando pela sua vida. Ele está contigo pelejando pela tua causa. Ele está contigo te sustentando. Ele está contigo te livrando. Ele está contigo te protegendo. Ele está contigo te guardando. Aonde você for, Ele está contigo. Tem dinheiro no bolso? Ele está contigo. Não tem dinheiro para nada? Ele também está contigo. Tem um carro para andar? Ele está contigo. Não tem carro para andar? Ele está contigo do mesmo jeito. Está na vitória? Ele está contigo. Mas está passando luta? Ele está contigo na luta também. Ele não é como muitos amigos que só andam do nosso lado quando está tudo bem. O dia que você passa pela prova, todos se abandonam. Ele vai estar contigo todos os momentos da sua vida. Está chorando, Ele está contigo. Está sorrindo, Ele está contigo. Está ganhando, Ele está contigo. Está perdendo, Ele está contigo. Está com saúde, Ele está contigo. Está enfermo, Ele está contigo também. Quem tem a certeza que Ele está contigo, levante as suas mãos. E se Ele está contigo, irmã, não temas, porque Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te mantém, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege. Ele está contigo para te guardar, e Ele vai ser fiel para te honrar no meio da tempestade. O que você precisa entender é que só houve bonança após a tempestade. Se você está vivendo tempestade, é sinal que vem bonança de Deus para a tua vida. Não existe vitória se antes não houver uma prova. Se você está enfrentando prova, levanta a cabeça, porque tem vitória de Deus chegando sobre a tua vida. Mas terminando a mensagem, 4 motivos eu disse que você não precisa temer a tempestade. Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da paz de Cristo Jesus, e Ele dá essa paz sobre a tua vida hoje. Terceiro, por causa do poder que Cristo tem sobre todas as coisas. E quarto, por causa da presença de Jesus no barco. Mas uma coisa você precisa fazer em meio à tempestade. Pastor, o que eu tenho que fazer em meio à tempestade? Desistir? Não. Pastor, o que eu tenho que fazer em meio à tempestade? Reclamar? Também não.
Pastor, o que eu tenho que fazer em minha tempestade? Murmurar do problema? Também não. O que eu tenho que fazer sobre a tempestade? Parar de ir para a igreja? Também não. O que eu tenho que fazer no meio da tempestade? É que os discípulos fizeram: chamar por Ele, clamar por Ele, orar a Ele, gritar por Ele. Isaías 58, verso 1: clama em alta voz e não te detenhas. Quando você chama por Ele, Jeremias capítulo 33, verso de número 3 vai dizer: clamas a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Quando você chama por Ele, Ele responde. E, aleluia, quando você chama por Ele, Salmos 12, verso de número 5: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. E quando Ele se levanta, Ele não vai mandar Miguel pelejar por você. Quando Ele se levanta, Ele não vai mandar anjos lutar por você. Quando Ele se levanta, Isaías 45, verso de número 2: eu mesmo irei adiante de vós. Ele mesmo vai se levantar no teu barco e vai acalmar a tempestade sobre a tua vida.